Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eleazar de Castro, nós falamos em nome do grupo Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial e hoje nós teremos uma live sobre literatura, sobre livros fundamentais na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Estou aí vendo o Davis entrando, a Mônica Dourado Furtado também, a Adriana Tavira, Gorete Gugel. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Nesse primeiro momento a gente vai acolher as pessoas, receber e já já a gente passa para conversar sobre os livros fundamentais sobre a Segunda Guerra Mundial. Não só sobre a Segunda Guerra Mundial, nazismo, Hitler, etc., né? Que é um assunto mais amplo. Bem, em princípio, eu quero falar que nós queremos fazer uma live bem interativa, tá? Então temos muito material aqui, mas a gente não vai descer na especificidade de nenhum livro em particular. O que é que a gente pretende fazer? Nós queremos dar, como um recurso didático, pedagógico, nós queremos dar uma visão panorâmica dos livros da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, e quem sabe num segundo momento, ou não, se a gente achar que não precisa, a gente fala especificamente sobre alguns poucos livros, tá certo? Eleazar, sua amiga da Cíntia Moreno, que viajou com vocês, a Mônica está dizendo, então pronto, se você é amiga da Cíntia, é nossa amiga também, tá bom? Valeu, Mônica. A Cíntia é gente que mora no nosso coração. E cadê ela? Poxa vida, e cadê a Cíntia? Né? O David está sugerindo, faz duas lives, uma hoje e outra segunda-feira. Pode ser. Ok? O pessoal aí da Cobra Fumou, se não me engano é o Vitor, não é isso? A Cobra Fumou entrou aí, tá? Vamos lá, nós estamos recebendo as pessoas, dando um tempinho para que ninguém perca nada, tá certo? Bem, então recapitulando, para quem entrou agora, nós queremos. A Mônica está dizendo que a Cíntia não tem Instagram, mas eu vou mandar depois para a Cíntia as instruções bem fáceis para seguir, para acompanhar no Instagram, ok? Eu vou mandar. O Dave está dizendo o livro do espia é maravilhoso, a biografia dele, sim, sem dúvida. Nós vamos falar dele. Vamos lá. Recapitular. A gente pretende fazer primeiro, uma live interativa. Segundo, uma live com a visão panorâmica, para não entrar na especificidade de nenhum livro em particular. Depois que a gente tiver essa visão do todo, aí a gente pode partir para alguns poucos livros, os principais, quem sabe na segunda-feira, como sugeriu o Davis. O Davis está dizendo, Cíntia é uma grande figura, e é mesmo. Valeu. Ok, Mônica. A Ana Paula Oliveira entrou aí, seja bem-vinda. O pessoal da Taxidelec entrou agora, sejam bem-vindos todos. João Pedro entrou agora também. Olá, João Pedro. Ok, pessoal, então vamos começando devagarinho, porque senão a gente começa a falar miolo de pote, como se diz no Ceará, né? E acaba não chegando ao assunto principal. Vamos lá. Bem, pessoal, assim como eu fiz com relação aos filmes, eu fiz com relação aos livros, tá? Nos filmes eu dividi em 14 categorias. E eu não esqueci o pessoal dos filmes que participou, não esqueci ainda, que estou devendo a relação dos filmes para vocês, tá? Nós vamos mandar. Bom, a Shirley entrou agora, seja bem-vinda, Shirley. Nós elaboramos 12 categorias para os livros, tá? E a gente pode depois mudar, não tem problema. Mas são categorias que tentam distinguir, por exemplo, quais são os livros biográficos, quais são os livros de história, quais são os livros que falam sobre o nazismo propriamente dito, quais são os livros que falam sobre o Holocausto, quais são autores nazistas, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Nós elaboramos as seguintes categorias. Tá? Primeiro, autores nazistas. Eu coloquei, pessoal, por ordem alfabética, tá? Uma forma da gente tentar localizar.
autores nazistas, depois biografias, depois o Brasil na Segunda Guerra Mundial, depoimentos, descendentes nazistas, tá? Aquelas pessoas que são os filhos dos nazistas e já falaram em público, já se manifestaram sobre o que pensam a respeito da escolha dos seus pais. Depois vem heróis da Segunda Guerra Mundial. Depois vem histórias da guerra, livros sobre Hitler, livros sobre o Holocausto, judeus, livros sobre judeus, pós-guerra e, finalmente, livros que tratam da sociologia, antropologia ou filosofia do nazismo, para a gente identificar filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, quais são os livros que falam sobre isso, tá? Eu escolhi alguns, mas tem muito mais aqui atrás, ó, tá? Eu escolhi só alguns, mas mesmo assim já são muitos, por isso que a gente vai ter que andar um pouquinho. E é uma visão panorâmica, viu, pessoal? Lembrando, nós vamos dar primeiro essa visão panorâmica, para quem entrou agora, e depois nós vamos descer especificamente para alguns livros em particular, ok? Vamos passar da visão do todo, depois para a particular. Bem, vamos lá. Autores nazistas. Peraí. Eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Meu Deus. Não, vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos falar um pouquinho de um livro que é muito importante nós termos, tá? O David está perguntando, qual a biografia do Hitler é o seu predileto? Opa, calma, chegamos lá, já a gente chega lá. O Arthur Kestner entrou, boa tarde, Arthur. A Jacinta entrou aí, seja bem-vindo, Jacinta. Pessoal, este livro aqui, ó, Mein Kampf, ou Minha Luta, tá? Esse livro, ele esteve proibido durante 80 anos, tá? E agora ele está liberado. Aliás, 70 anos, exatamente. Não 80 anos, 70 anos esse livro foi proibido. É uma convenção internacional que diz que depois de 70 anos as obras passam a ser de domínio público, tá certo? E este livro aqui, Mein Kampf, é o livro de Hitler, que ele escreveu, Minha Luta. Aqui no Brasil, ele não tem uma edição nova, tem algumas edições piratas, edições antigas, tá? Em alguns países ele já foi liberado. Na Alemanha foi publicado um livro recente, um livro comentado sobre ele, sobre Mein Kampf, e essa edição aqui é portuguesa. Eu comprei em Portugal, em Lisboa, tá? E ele vem com um comentário de Manuel Fonseca. É um comentário, claro, que joga por terra todas as premissas filosóficas, religiosas, antropológicas do nazismo, tá? Mas é um livro que é fundamental você ler. A ler devagar. Lê um capítulo, destaca, tenta conseguir referências sobre esse capítulo, enfim. É um livro que é necessário para a gente entender a mente do Hitler, ok? Portanto, é fundamental ter este livro aqui. A minha irmã Ana Maria entrou aí. Valeu, Ana. Um abraço aí no Marcos, na Sara. Olha aqui, o Andantes na Holanda, o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Lá direto de Amsterdã. Olha, tem gente de Amsterdã, São Paulo, Fortaleza, a Shirley. Viu Mein Kampf a R$10 pela Promolivros no Shopping Benfica. Olha aí, uma dica para vocês que a Shirley está dando, tá? Tá pela Promolivros a R$10 no Shopping Benfica, ok? Bem, primeira categoria nossa, pessoal, fora o Minha Luta, Mein Kampf, é autores nazistas, tá? E nós vamos citar aqui pessoas que se manifestaram depois da guerra, é claro, porque durante a guerra eles nem tinham como se manifestar, tá certo? E o primeiro é esse que o David citou. A Shirley está dizendo que viu o livro, mas faz tempo, talvez há 1 ano. Eu procurei na internet, Shirley, não encontrei, tá? Só tem assim, Mercado Livre,
nem na estante virtual tem. Mas Mercado Livre tem. Agora, assim, tipo, o mais barato que eu encontrei, R$ 160, tá? Aí o Carlos tá ali. Valeu, Carlos. E esse livro aqui, ó, Por Dentro do Terceiro Reich, é o primeiro livro de autor nazista que a gente tá apresentando, tá certo? Há pouco tempo ele estava com o Davis leu, gostou demais, não foi, Davis? É um livro também, é um livro fantástico, muito polêmico, porque, como vocês sabem, o Albert Speer foi o único nazista lá no julgamento de Nuremberg que ele assumiu a sua responsabilidade pelo que aconteceu na Alemanha nazista, tá? E por isso ele foi muito escorraçado pelos outros que estavam lá, pelos outros oficiais nazistas, tá? Exatamente. Muito detalhes, ele conta em detalhes, é um cara que gravou muita coisa, anotou muita coisa, como tal, assim, quase ele sabia, ele pressentia que ele precisava escrever sobre nazismo quando passasse a guerra. O Vitor da Cobra Fumou diz: um editor iria fazer uma versão com comentário, porém com a proibição não andou o projeto. Eu acho que você deve estar falando sobre o Mein Kampf, minha luta, né? Isso, a Shira está dizendo, deve ter sido essa edição que eu vi. Ok. Então, Por Dentro do Terceiro Reich, Albert Speer, o famoso ministro dos armamentos, que antes era um assessor de arquitetura do Hitler. Hitler gostava muito dele porque ele também apreciava a arquitetura. E aqui o Albert Speer coloca os motivos pelos quais ele, desde cedo, ele começou a fazer, digamos assim, o pezinho atrás contra Hitler. Mas muita gente o acusa de ter mudado de opinião. Ele era, no mínimo, um grande vaidoso, um grande, como é que a gente diz? Aquela figura psicológica que gosta da sua própria imagem. Agora eu estou esquecido o nome. Bem, esse é o outro livro do Speer, e ele Spandau, Diário Secreto. Aqui ele narra o seu diário secreto que ele escreveu na prisão de Spandau, quando ficou preso até 81, se não me engano, tá certo? Então, ele é um homem muito inteligente, exatamente, Davis. Era um narcisista, pronto, a Mônica lembrou. Speer era pelo menos um narcisista, um vaidoso extremo, e ele gostou da forma de ficar muito destacado, que aquilo enaltecia a figura dele. O fato é que ele, no julgamento de Nuremberg, ele assumiu a culpa e disse que tentou matar Hitler lá no bunker. Nas últimas oportunidades, pensou em injetar gás mostarda, um gás mortal, pelo respirador do bunker, mas que acabou não dando certo, ok? Bom, e o outro autor nazista é este aqui, ó. É o Otto Skorzeny. Otto Skorzeny foi um capitão que teve uma missão secreta de resgatar o Mussolini quando ele estava preso lá na Itália pelos aliados, tá? O Skorzeny foi lá e o resgatou. Posteriormente lutou na Batalha das Ardenas, tá certo? Então é um livro de outra pessoa também muito vaidosa, sabe? Do que ele fez. Então, só conheço esses, né? Tem outro livro do Rosenberg, mas esse livro é caríssimo. A gente só compra no mercado negro, século XX, sobre o mito do século XX, que é o livro do Rosenberg, tá? Então, esse aqui é o livro de Skorzeny. Bem, a outra categoria, pessoal, são as biografias, tá? Biografias. As biografias, eu vou citar de dois outros oficiais do nazismo, muito boas, muito de qualidade, do Peter Longerich. O Peter Longerich é um historiador inglês e ele escreveu essa biografia do Goebbels, Joseph Goebbels, tá? E escreveu uma outra no mesmo formato, só mudando a capa e o conteúdo, é claro, né? Heinrich Himmler. Então, essas duas biografias eu recomendo para você, são muito boas, de qualidade, ok? Lembrando, biografia essas duas aqui, uma do Goebbels, outra do
do Himmler. Vamos agora para a terceira categoria, que se chama o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá? Olha aí, o Nildo está dizendo, boa tarde, Nildo. Ah, o Sacha entrou, olha aí, é meu genro, tá? Que prazer, Sacha, que você está aí. O Arthur está dizendo, Peter Longarich é um gênio, a biografia é comigo. Opa, ele gosta, ó, o Arthur. Vou citar apenas 2 livros aqui sobre, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem esse livro aqui, ó, muito bom, O Brasil e a Segunda Guerra Mundial, História de Envolvimento Forçado. E como vocês percebem, a linha desse livro é justificar que o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial porque foi assim forçado. Teve navios bombardeados e aí foi praticamente impulsionado a entrar na Segunda Guerra. Tá? E o outro é de uma pessoa que vocês conhecem bem. Tá? Olha aqui, 1942, o Brasil e sua guerra quase desconhecida. É uma nova edição. Esse livro é do João Baroni. O João Baroni é simplesmente o baterista daquela banda, oh meu Deus, que canta Alagados, Favela da Maré. Agora me deu um branco também. Ele é baterista daquela banda e ele é filho de ex-combatente, tá? E aí, ele escreveu esse livro com base nas memórias do pai, do que o pai tinha falado para ele, tá? O João Baroni é um especialista nessa área, tem ido várias vezes a locais da Segunda Guerra Mundial, assim como nós, eu e minha mulher. E o João Baroni, eu tive um contato com ele, inclusive, na última vez que eu fui a São Paulo, nós fomos a um show dessa banda, Paralamas do Sucesso, isso, Arthur? Exatamente, Paralamas do Sucesso, tá? E nós fomos no show deles, show ao ar livre, e eu me enfiei lá dentro do camarim e consegui falar com ele. Tem uma foto com ele até hoje guardada. Não, Legião Urbana não, é o Paralamas do Sucesso. É o João Baroni, é o baterista, ok? Isso, o Baroni tem um Jeep da Segunda Guerra Mundial, exatamente, Shirley. Pessoal, nós vamos para outra categoria. Depoimentos. Quem está nessa categoria dos depoimentos? Nós temos, principalmente, aqui eu selecionei pessoas, digamos, que deram depoimento, mas que eram do contexto nazista, tá certo? Primeira delas é do Rox Mikkel, tá? Rox Mir. Eu fui o guarda-costas de Hitler. São pessoas que viveram, digamos, no entorno de Hitler e depois contaram a história do que aconteceu, tá? É claro que sempre haverá um pouco de polêmica nessa coisa, né? Porque ainda hoje tem gente que diz que Hitler fugiu para a Patagônia. Nós vamos já conversar sobre isso. Então, eu fui o guarda-costas de Hitler, ok? O outro livro é um livro muito citado por aqueles que descreveram a história de Hitler, que é o livro da Trud Jung, né? Até o fim. Ela era secretária de Hitler e ficou até os últimos instantes no bunker, perto do finalzinho. Depois o próprio Hitler pediu para eles irem embora, para salvar as vidas dele, tá certo? O Vitor colocou a FEB, pelo seu comandante, um dos maiores livros com conteúdo sobre os pracinhas brasileiros. Esse eu não tenho, viu? Viu, Vitor? Ok? Ok, então, até o fim da Trud Jung, que era secretária de Hitler. Não se preocupem em anotar, tá, pessoal? Se vocês tiverem tempo, ótimo. Mas não se preocupem, porque eu vou fazer essa lista e vou mandar para vocês, tá ok? Até para não perder tempo. Esse aqui não é um livro, digamos, não escrito pela própria pessoa, mas que eles chamam de ghost, né? Que uma pessoa escreve por ele, mas foi depoimento total dele. C.G. Sweeting, o piloto de Hitler, que era o Hans Bauer, tá? Bom, Hans Bauer, esse Betinho, que entrar no grupo Segunda Guerra é ótimo.
Professor Eleazar aí sabe tudo. Obrigado, David. Conversas do Albert Speed, Joaquim Fest, também. Mas é porque eu estou citando o próprio livro dele, ok, Arthur? Então, um livro que fala sobre o piloto de Hitler. Eu coloquei aqui porque não foi ele que escreveu, mas um ghost, um escritor escreveu por ele, né? Com bastante fidelidade. Depois desses depoimentos, vem os livros escritos falando sobre descendentes de Hitler. Eu achei muito interessante, tá certo? Esse aqui é um deles, ó. Tu carregas meu nome, ok? Norbert e Stefan Lebert são historiadores alemães, se não me engano. Agora eu fiquei na dúvida. Exatamente. Eles são jornalistas alemães. Tu carregas meu nome, falando sobre a herança dos filhos de nazistas notórios, tá? Muito interessante. O David está dizendo que o Betinho é tio dele. Alô, Kátia, entrou aí, seja bem-vinda. E o outro livro falando sobre os descendentes de Hitler é este aqui, ó. Filhos de nazistas. Esse é muito bom, viu, pessoal? Fala sobre vários. Deixa eu contar aqui quantos nazistas ele fala, descrevendo a vida de filhos, né? Gudrun Himmler, Eda Goering, Wolf Hess, Nicholas Frank, Martin Adolf Bormann, os filhos Ross, os filhos de Speer, Rolf Mengele. Pronto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos de nazistas e como eles levaram a vida depois da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, o Bruno entrou, Bruno Freitas Brandão. Seja bem-vindo, meu irmão. Um abração. O próximo, pessoal, fala sobre heróis da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma série, né? Até ontem nós completamos a 12ª, se não me engano, falando sobre heróis anônimos e quase anônimos da Segunda Guerra Mundial, promovido pela Tashida Delek, tá certo? E a gente vai continuar na terça-feira, 15 horas, sempre terça e quinta, 15 horas, tá? Aqui, heróis da Segunda Guerra. Quem foi Janusz Korczak? Pedagogo, médico, e ele teve um papel fundamental para salvar mais de 600 crianças lá em Varsóvia, tá bom? Então, este livro é muito interessante, falando sobre a vida dele. Esse outro aqui, ó, nós falamos sobre ele na última quinta-feira, pessoal. Olha aqui, ele é na terça-feira, o embaixador Souza Dantas, tá? Brasileiro, e esse livro é sobre ele, Quixote nas Trevas, ok? A história, um pouquinho grosso, mas vale a pena. A história do Luiz Martins de Souza Dantas, embaixador brasileiro em Paris, na França, tá? E esse aqui, ó, Justa, Aracide Carvalho e o Resgate de Judeus, trocando a Alemanha nazista pelo Brasil. Mônica Raíza Spoon, a história de Araci Guimarães Rosa, esposa do grande escritor Guimarães Rosa, que trabalhava na Embaixada de Hamburgo e contribuiu para salvar centenas de judeus. Tá? Justa. Vamos lá. Continuamos e vamos para histórias da guerra, de uma forma geral, tá? Deixa eu ver aqui, onde é que está? Está aqui. No caso de histórias da guerra, nessa categoria, a Mônica a Sheila perguntou: fiquei curiosa para saber se os filhos seguiram os pais no nazismo. Não. Aliás, eu acho que só há o registro de uma pessoa, filha, a Gudrun Himmler, né, que até hoje enaltece o pai e é neonazista, tá? Mas eu digo que a maioria não quis seguir os passos dos pais. Tem alguns, por exemplo, que o Hans Frank, por exemplo, ele tinha, o filho do Hans Frank, o Nicholas Frank, ele tinha vergonha do seu pai, tá? E condenava o seu pai. Olha aqui, ó. O Sasha está dizendo, dava uma live interessante essa. Olha aí.
Olha aí o Sacha sugerindo uma ótima live. Os filhos de nazistas. Vamos pensar nisso? Vamos pensar. Há muitos livros sobre a história, pessoal. Sobre a história da Segunda Guerra Mundial, a história do nazismo. Eu quero destacar alguns. Percebam que eu vou deixar de fora livros que falam especificamente sobre o Hitler. Eu vou deixar de fora para trabalhar numa categoria à parte, tá certo? Então, olha bem. Esse livro aqui, que eu comprei num sebo em São Paulo, são 4 volumes, é do William Shirer. William Shirer era repórter de um jornal americano em Berlim, na época que o nazismo estava bombando, digamos assim, né? Quando ele estava surgindo. Esteve presente, inclusive, lá em Compiègne, quando foi assinado o acordo de rendição da França. E o Shirer então uma testemunha ocular do que estava acontecendo. Muito bom esse livro. Hoje é uma raridade. Você só compra em sebo, e eu comprei esse no sebo em São Paulo. Ok? Outro muito bom, também não existe, esgotado, também não existe hoje só compra em sebo, e eu comprei esse também em sebo, tá? Os Últimos Dias de Hitler, pelo Trevor Hopper. É interessante, o Arthur está dizendo, neonazismo no Rio Grande do Sul, René Gertz. Ok, eu vou anotar esse, viu, Arthur? Palavras itinerantes entrou. Seja bem-vinda, ou seja bem-vindo, mas eu acho que é mulher. Os Últimos Dias de Hitler, do Trevor Hopper, tem uma coisa muito interessante. Ele é historiador, olha bem essa história desse cara. Ele é historiador e, ao mesmo tempo, faz parte do serviço secreto inglês. Então ele chegou nas primeiras horas depois da destruição do bunker e da rendição dos nazistas. E ele foi um dos primeiros a entrar também lá no bunker e entrevistar pessoas. Então, os depoimentos estão quentes ainda, tá? E ele, por isso, foi considerado como um dos depoimentos mais confiáveis. Mas não encontramos, tá? Não encontramos em livrarias, somente em sebo. Esse aqui, por exemplo, tá velhinho e tal, mas vale a pena. Esse aqui é um livro muito conhecido, tá? Do Martin Gilbert. Martin Gilbert, Segunda Guerra Mundial, os 2174 dias que mudaram o mundo. É um livro para quem quer mergulhar na Segunda Guerra Mundial, muito bom, tá? É um dos livros mais acreditados que existe no mercado, ok? E essa aqui é uma série, são 3 volumes. Esse aqui é o volume... Meu Deus, você perdeu o número do volume dele. São 3 volumes. É o segundo, esse aqui é o segundo volume, tá? Do Richard Evans, Terceiro Reich em Guerra. Os outros dois são a chegada do Terceiro Reich, Terceiro Reich no poder. E esse é o Terceiro Reich em Guerra, é o último volume. Muito bom, muito volumosos, mas uma boa encadernação e uma ótima descrição dos fatos, tá certo? O Dom Dias Pereira está lendo, estou lendo, aliás, qual? Esse do Richard Evans, é isso? O Arthur, eu tenho documentários do Diário de Hitler do Trevor Hopper, ótimo. Beleza, Arthur, se você puder mandar, agradeço. Entrou o Zé Livino, meu irmão, um abração. O Richard Evans é top, o Davis disse, exatamente. E esse aqui, pessoal, é uma opção. Veja bem, vamos imaginar que você queira ter uma visão abrangente, uma visão panorâmica, como eu digo. Quer entrar nos assuntos da Segunda Guerra, mas quer ir devagar, para não sofrer de empachamento. Que é uma palavrinha, né? Para não sofrer de congestão, muita coisa, né? É muita literatura e filmes sobre isso. Então, se você quer ir devagar, você primeiro tem uma visão panorâmica, esse é o livro que eu recomendo, tá? A Compacta História da Segunda Guerra. É um livro para, digamos, ter essa visão panorâmica
para depois ir abrindo os horizontes na direção dos livros específicos. É uma técnica pedagógica que eu uso muito, eu sou da área da educação e como já escrevi muito nessa área, é isso que eu usava. Primeiro dava uma visão panorâmica para depois descer no particular, tá? Ok, vamos lá então. Nós falamos de autores nazistas, falamos sobre biografias, sobre Brasil na Segunda Guerra Mundial, sobre depoimentos, sobre os descendentes nazistas, tá? Sobre heróis da Segunda Guerra Mundial, sobre histórias da guerra, e agora vamos falar sobre ele, né? Quando a gente diz a falar sobre ele, eu imagino que vocês sabem quem é, né? É Hitler. E eu quero falar para vocês, olha aí, Davis, eu vou responder a sua pergunta, viu? O dia D do Antônio Biver é muito bom, exatamente, Mônica, muito bom, tá? A Cris entrou, Cris, seja bem-vinda. Caio Vinícius entrou, seja bem-vindo. Tá. Vou responder a sua pergunta, viu, Davis? Você diz, qual das duas biografias de autores é melhor? Esta ou esta? Esta ou esta? Do meu lado esquerdo para vocês, o esquerdo para vocês, tá? Essa é a biografia do Joaquim Fest, em nova encadernação, linda. Do ponto de vista de encadernação, maravilhosa, tá? E eu comprei no ano passado. Eu já tinha o anterior. Ana Paula Oliveira entrou aí. Seja bem-vinda, Ana Paula. Essa é a visão, é a versão do Joaquim Fest. Joaquim Fest é um jornalista alemão. Esse livro gerou o filme A Queda, ok? Esse livro aqui, juntando com o outro, né? O outro dele. Eles geraram o filme A Queda, ok? Bem, e este aqui é Hitler por Ian Cashel, ok? O Ian Cashel eu reputo como a melhor biografia de Hitler. Por pouco, viu? Os dois são muito bons. Mas o Ian Cashel tem uma visão mais, digamos assim, mais de historiador. Eu gosto mais da visão de historiador, que às vezes aprofunda o assunto, diferentemente do jornalista, que é o Joaquim Fest. Ele dá uma abordagem, às vezes, assim, meio... traz para quase o campo da ficção. Eu prefiro ficar no terreno da verdade, no terreno da narrativa tal qual foi, tá certo? E por isso, este é o melhor livro para mim, contendo uma biografia do Hitler, Ian Cashel, historiador inglês, muito bom, ok? Muito embora, se você tiver o Joaquim Fest, você vai estar numa boa, você vai aprender tanto quanto, ok? Palavras Itinerantes escreveu, eu tenho o livro Os Caçadores de Obras-Primas, mas ainda não li. Muito bom, Palavras Itinerantes, que é uma mulher aí. Inclusive, esse livro gerou Os Caçadores de Obras-Primas, né? Aquele filme com Brad Pitt, que é um bom filme, né? Muito fiel à história. Vamos lá, nós falamos agora sobre Hitler e vamos falar um pouquinho sobre Holocausto. É uma categoria meio diferente, porque o Holocausto está em tudo, né? O Holocausto, na verdade, está em todos os livros sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas eu separei alguns para a gente conversar sobre eles, só para destacar. Primeiro, esses dois livros aqui, do Primo Levi. Primo Levi foi um químico italiano, judeu, de família judia, tá? E ele escreveu esse primeiro, Assim Foi Auschwitz, e esse É Isto um Homem. Esses livros são muito interessantes para a gente entender Auschwitz e o Holocausto, tá certo? Ele descreve como quem esteve lá, estava mesmo. Inclusive, cooptado pelos alemães para produzir produtos químicos, porque ele era um químico, tá? Então,
Primo Levi são clássicos para ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu citei só esses dois para não alongar muito. Que mais? Sheila dizendo, vou anotar aqui, também prefiro do ponto de vista histórico, por isso Ian Cashel, isso, eu também prefiro. O que você acha da coleção de Rennes de 125 volumes da Segunda Guerra? Olha, eu tenho uma parte dela, viu, Arthur? Eu tenho uma parte dela que é sobre, se não me engano, os heróis. As testemunhas, que é aquela com a capa azul, tá? Mas eu não tenho o resto, ok? Aí tem armas, né? Equipamento, estratégia, não é isso? E o clássico, o Diário de Anne Frank, isso, muito bom. É a Palavras Andantes que está dizendo. Líder, exatamente. Arthur, exatamente. Bem, aí eu vou falar um pouquinho sobre os judeus. Também a mesma coisa, os judeus estão em toda parte, espalhados nessa literatura da Segunda Guerra Mundial, mas eu selecionei apenas 3 livros para falar sobre... desculpem, pessoal, desculpem, eu deixei de falar sobre o Holocausto, desse livro que é novíssimo, do ano passado, foi lançado no ano passado, do Lawrence Hess. O Lawrence Hess, inclusive, pessoal, ele é um dos autores... rapaz, eu não vou falar sobre os judeus agora não, desculpem. Vou segurar um pouquinho, porque eu deixei de falar de livros sobre Hitler. Aqui fala sobre o Holocausto, também vou segurar um pouquinho. Ainda voltando para o Hitler, tá? Esse livro, Lawrence Hess, O Carisma de Adolf Hitler, é a biografia do Hitler, mas abordando essa forma de comunicação dele, de como ele incendiou os alemães, né? E os alemães aderiram a ele. Muito interessante. O Carisma de Adolf Hitler, do Lawrence Hess. Se você quer dar uma embarcada boa, psicológica, na mente do Hitler, está aqui esse livro. Esse livro, do Walter Langen, ele era o psicólogo que foi contratado pelo exército inglês, pelos aliados, né? Para traçar um perfil psicológico de Hitler. Ainda ele estava vivo, foi antes, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Está aqui esse livro, muito interessante, viu? A Mente de Hitler. Ele é uma abordagem psicológica, ok? E esse livro aqui, para encerrar Hitler, né? Porque a gente voltou um pouquinho, mas agora eu estou encerrando. A Morte de Hitler. Esse é o livro que coloca por terra toda a teoria da conspiração de que Hitler fugiu para a Patagônia, fugiu para a Dinamarca, fugiu em OVNI, etc. Né? A Morte de Hitler narra os depoimentos de Jean-Christophe Brizard, um jornalista francês, e Lana Parchina, uma jornalista russa. Os dois se juntaram e foram até Moscou e tiveram acesso à arcada dentária de Hitler, no qual foi feito os exames confirmados. Só pelo formato da arcada dentária dele já dava para perceber. Já dava para perceber que ele era, de fato, era o corpo dele que foi guardado em Moscou desde a Segunda Guerra. Aliás, nos primeiros meses foi escondido, mas depois levado para Moscou. Tá? Bom, agora voltemos ao Holocausto, né, pessoal? Eu falei do Holocausto, falei do Primo Levi, mas esqueci de falar desse aqui. Esse aqui, ó, do Lawrence Hess, O Holocausto. Eu não li ainda, eu comprei no ano passado, final do ano passado, ainda não tive tempo de ler, mas os comentários eu escuto de que ele é muito bom. E o Lawrence Hess é um grande escritor, tá certo? Bem, agora vamos para os judeus, né? Essa categoria de judeus. Você tem, pelo menos, que ler, eu já vi um comentário nesse sentido, de que você tem que ler, pelo menos, um livro do Simon Wiesenthal, O Caçador de Nazistas, para você ter saber como as coisas aconteceram no pós-guerra. Simon Wiesenthal, como vocês sabem, era um homem que se dedicou à sua vida depois da guerra, ele mesmo um salvo de Auschwitz, tá?
mas ele dedicou a sua vida a caçar nazistas espalhados, fugidos em todo o mundo. Inclusive o Eichmann, né? O Eichmann, depende a pronúncia depende de cada região da Alemanha. Então leia pelo menos um livro do Simon Wiesenthal, que vale a pena. E esse é um livro, é um clássico para mostrar que nem sempre só os alemães eram nazistas, tá? Esse aqui, pessoal, o Judeu Internacional, é nada mais, nada menos que um livro do Henry Ford, o dono da companhia automobilística Ford, tá? E ele próprio, ele defende o nazismo aqui. Isso foi claro nos anos que antecederam a guerra. Depois a família cuidou de esquecer esse tema, tá? E eu tenho certeza que eles gostariam de rasgar todos os livros que eles venderam ao longo desse tempo, tá? A Goretti está sugerindo O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Sim, é um excelente livro. Eu esqueci até de colocar nos heróis da Segunda Guerra Mundial, mas é um ótimo livro, O Sentido da Vida, do psiquiatra Viktor Frankl, que ficou preso em Auschwitz, sabe? A Mônica Dourado está dizendo o filme Operação Final na Netflix. Isso, falando sobre o Eichmann, tá? O Arthur Kestner queria alguns livros sobre o julgamento de Tóquio. Eu tenho, mas eu não sei onde é que está agora, Arthur. Eu teria que depois lhe situar, tá certo? E lhe informar. Palavra tirante. Não sei se o livro existe, mas assiste na Netflix o filme Negação. Sim, existe um livro... Existe o livro da escritora, porque ela é escritora e foi processada por um neonazista, um negacionista, tá? O filme Negação é muito bom, ok? Mas eu não estou lembrando agora o nome do livro dela. A Volkswagen também tem relação com o nazista. Sim, inclusive empregou, né? O Stangl, né? O Stangl, que foi um fugitivo nazista para o Brasil, foi empregado, e o Wagner também. Todos os dois foram empregados na Volkswagen, né? Mas vamos lá. O que é que a gente vai falar agora? Do pós-guerra. O pós-guerra, pessoal, eu separei esse, que é muito interessante esse livro, Diário de Berlim Ocupada. É da Ruth Andreas Friedrich, tá? Ela própria, uma garota na época da Berlim derrotada, em 45, e ela narra como se fosse um diário de Berlim, porque muita coisa ela notou, tá? Então o Diário de Berlim Ocupada é muito interessante porque é aquela opinião de uma criança, claro, mas de uma criança que vivenciou a Berlim ocupada. E esse livro aqui, de um professor historiador, tá? Que é professor de História Contemporânea na Universidade de New York, nos Estados Unidos, Alemanha, 1945, tá? Muito interessante. Vamos lá. O pós-guerra são esses dois. E vamos agora para a última categoria, que é falar um pouquinho de fundamentação sociológica, antropológica, filosofia. Quem quer entrar nessa área para compreender um pouquinho a maneira do nazismo funcionar, o que é que ele pensava e como funcionava. Primeiro, imperdível, indispensável para quem quer entrar nessa área, é esse livro aqui, ó, Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo. É imperdível. Você não pode deixar de ler, porque para compreender o antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, da Hannah Arendt, tá? O outro livro fala sobre, do Emanuel Fay, escreve sobre Heidegger, a introdução do nazismo na filosofia. Como vocês sabem, Martin Heidegger, ele era um filósofo, aderiu ao nazismo e por isso foi, digamos assim, colocado à parte da ciência, da filosofia, da sociologia, tá? E ele mostra como Heidegger introduziu aos poucos as premissas nazistas na sua filosofia. Muito bom, recomendo para quem gosta. Esse aqui é A Demanda da Raça. Fala um pouquinho de uma antropologia do nazismo, o comportamento cultural do nazismo. É de dois escritores franceses, um escritor e uma escritora, Edouard Comte e Cornélia Essner. Muito interessante esse. E eu usei, inclusive,
para falar uma vez sobre nazismo, eu baseei nesse livro, A Demanda da Raça. Tentando explicar essa associação dos alemães, um povo extremamente culto e sofisticado, com o nazismo, que era uma crença degradante, né, digamos assim. Stalinistas poloneses, de Teresa Toreski, o Arthur tá sugerindo. Aí a Nandina Alves entrou. Ok. Interessante esse tema, Sasha está dizendo. Qual tem? Ah, sim, da antropologia, da sociologia. Sim, sim. Como as ciências sociais liam o nazismo. Ótimo, Sasha. Eu quero fazer essa live futuramente, tá? E essa principal que eu me baseei, inclusive, para escrever uma parte do meu livro, na introdução, né? Mostrando esse é que fala mesmo, que faz a pergunta que martelou na cabeça de muita gente que escreveu sobre o nazismo. Como é que um povo sofisticado, culto, que era considerado como a Grécia do século XIX, como é que esse povo aderiu a Hitler? E o Norbert Elias, que é um sociólogo alemão, ele mesmo alemão, escreveu Os Alemães, tentando explicar traços na cultura e na história da Alemanha que justificam essa adesão. Ok? Muito bom, muito bom. Pronto, pessoal. Apresentamos todos os livros que eu tinha aqui. Sim, esse do Heidegger é super interessante, Sasha. Muito, tá? A Carol Adiega entrou. Então, agora eu fico à disposição de vocês, como eu disse, porque eu não vou mais falar muita coisa, porque, como eu disse, na segunda-feira, o David dá a sugestão que fosse na segunda-feira. Então, podemos fazer na segunda-feira, às 4 horas, uma live agora especificando alguns livros, poucos livros, os mais importantes. O que é que vocês acham? Na segunda-feira. Pode ser? E agora eu também fico à disposição de vocês. Podemos pensar, o Sasha sugeriu 2 lives. Uma live sobre o povo alemão ter aderido ao Hitler, tá? E uma outra sobre sociologia, sobre sociologia, antropologia e filosofia do nazismo, como a leitura do nazismo, e uma outra sobre os filhos do nazismo. Foi assim que você sugeriu. Não é isso, Sasha? Gostei de Munique, de Robert Harris. Ah, interessante. Eu não tenho, Mônica, esse. E a Chile disse, ótimo. O Dom Diniz Pereira fez assim. Espero que você esteja gostando. Ah, o Luiz Fernando Bugatti entrou agora. Que pena, você não veio antes. Palavra Tirante fez assim. Foi isso mesmo, né, Sasha? Tudo bem. E aí, pessoal, que perguntas, que apreciação, que feedback? Ah, sim, o David está falando assim. Eleazar, aquele livro dos empresários. Deixa eu pegar aqui. Cadê ele? Pronto, achei. Esse é um livro, A Ordem do Dia, de Eric Viular. Ele pegou a reunião de Hitler com os empresários, do Hitler, do Goebbels e do Goering, com os empresários, onde eles estavam extorquindo os empresários para apoiar o nazismo, para começar um programa de fabricação de armamento, tá? E ele pegou essa reunião e ele romanceou, super interessante. E esse livro ganhou um prêmio, pessoal, ganhou um prêmio internacional, tá? É A Ordem do Dia, de Eric Viular, ok? Muito bom também. Valeu, Deus, por lembrar. Ah, sim, a Mônica leu. Você já leu o Pacto de Hollywood e o Nazismo? Já li uma parte, Mônica. E ele está aqui. É esse que você fala? É esse? Chile. O Pacto de Hollywood e o Nazismo, eu acho que é esse aqui, ok? O que o David está citando também. Existe um livro sobre o documentário Senta Pua. Eu pensei nisso hoje, procurei, mas não achei, viu, Chile? O Dom Diniz diz,
Memória da Segunda Guerra de Churchill. Onde é que tá? Esse. É esse, Dom Diniz. Né? E tem ali o segundo volume, que está ali na estante. Nildo fez assim, pergunta: teve algum livro que te marcou muito durante e depois da leitura? Ixi, vários, né? Eu vou tentar me lembrar do que me marcou muito. Vou lembrar de alguns, por exemplo, A Trégua do Primo Levi. É Isto um Homem, do Primo Levi, me marcou muito. Esse Filhos de Nazistas, tá? Esse me marcou muito também. Muito legal. Nazistas Entre Nós, que eu não citei, mas que é do Marcos Gutermann, também gostei muito, tá? Ian Cashel, eu nem digo que é um dos meus preferidos, tá certo? Esse A Morte de Rita é muito, eu devorei esse livro, porque eu queria ter uma resposta. Eu queria ter uma resposta para as pessoas que me perguntavam se eu acreditava que o Hitler tinha morrido no bunker, lá em Berlim, em 45, tá? E eu devorei esse livro, eu recomendo. A Morte de Hitler. O que mais? Obrigado pela resposta, Shirley. De nada, Shirley. Dom Diniz Pereira, isso, é o livro do Churchill. Mais alguma coisa? A gente está marchando aí para o final, faltam uns 5 a 7 minutos, tá? A gente pode responder. Então, podemos combinar, pessoal, na segunda-feira, 16 horas, a gente vai falar sobre poucos livros em específico, tá? Aqueles que ou marcaram, ou tem alguma coisa marcante, ou que tem algum significado especial, ou ele teve um impacto na sociedade, um impacto cultural na vida de alguém, ok? Podemos fazer isso? Na segunda-feira a gente pode fazer isso. Segunda-feira, 16 horas. Pode ser? Estou admitindo que sim. Vamos lá. Mulheres do Nazismo, ainda não li. O Arthur pergunta, Ravensbrück, né? Já leu? Não, ainda não li. A Mônica diz, tem um sobre as mulheres do nazismo, ainda não li. Eu acho que eu tenho. Ele está por aqui. Aqui. As mulheres do nazismo. Ok? O David, Eleazar, fala daquele da segunda-feira que eu te falei lá na Serra. Tá. Depois eu vejo contigo. Ele é formidável, eu não lembro o nome. Palavra de Tirante diz, comecei a ler o livro Tatuador de Auschwitz, mas não consegui terminar a leitura. Minha mulher adora esse livro, viu? Gostou muito. Ok, pessoal? Ficamos combinados assim? Mais alguma coisa? Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Algum complemento? Na segunda-feira, então, a gente se encontra, né? E vamos, então, descer ao nível dos alguns livros especificamente, porque hoje a nossa visão foi mais panorâmica, tá? E eu reforço de novo que se você quer entrar na história da Segunda Guerra de uma forma lenta, mais devagar, para ter uma visão panorâmica, lê esse livro, que é ilustrado, bem organizado. É um livro, quase um livro didático, para você compreender como se deu o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, deixa eu ver. Ótima live, que bom. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Gorete Gugel está complementando. Excelente. Esse livro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se não me engano, viu? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. O Navio do Destino, sobre Portugal. O Arthur tá falando. A Mônica, muito bom, parabéns. Shirley, só agradecer. A Leta diz relevante. E o Carlos diz muito obrigado. De nada, Carlos. Ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui.
vamos agradecer a todos vocês. Na segunda-feira a gente se encontra de novo às 16 horas para falar de livros específicos, livros que têm uma importância maior na literatura da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do Holocausto. Valeu? Então, muito obrigado a todos. Passem um restante de tarde e noite excelente e vamos ficar em contato, tá bom? Um abração e até outra vez. Valeu, Sasha. Valeu, Adriana. Adriana Távira e Adriana PLC. Tchau, Zé. Ana Paula Oliveira, valeu. Valeu, Ana Paula Oliveira. Vou fechar aqui, viu? Bom final de semana para você também, Carlos. Valeu. Valeu, palavras itinerantes.